mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui do InTalks. Hoje o InTalks Digital especial, oferecido aqui pela Verity. Vamos conversar com a querida Graziela Moreno, diretora executiva da HSM, sobre os desafios no desenvolvimento de pessoas e do novo líder. Grazi, primeiramente, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo de hoje. Muito obrigada, Thiago, Ale, pelo convite. Incrível estar aqui com vocês. Muito bom. Então, dar boas-vindas aqui para o querido Alexandre Varsi, seu da Verity, parceiro aqui do InTalks Digital. Seja bem-vindo, Ale. Obrigado, Thiagão. Prazer, Grazi, você estar com a gente, com um tema tão importante no século que a gente está vivendo. Será um prazer bater um papo com você aqui hoje. Muito obrigada. Muito e antes da gente começar, pessoal, hoje eu estou aqui praticando o Anywhere Office diretamente das férias na praia, então já peço perdão caso algo saia do controle hoje aqui. Você pode participar do nosso bate-papo hoje de várias formas. Primeiro, comentando de onde está assistindo a cidade, o bairro, o estado, o país, está de casa, está do escritório, está no coworking, está na praia. Comenta aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais da nossa audiência. Também mande suas perguntas, né? O pessoal que está no YouTube, só mandar sua pergunta, a gente está monitorando aqui. O pessoal que está no LinkedIn, manda sua pergunta, mas faz um favor, mata com @, tanto eu quanto a Grazi, quanto o Alexandre Varsi, para a gente poder estar monitorando a pergunta, os comentários de vocês. Lembrem-se também de marcar os amigos para o pessoal que está no LinkedIn com @ e trazer mais gente para esse bate-papo, que vai ser muito bacana. Lembrando a todos também que 100% das lives do InTalks Digital também são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, colocadas legendas em português e repostadas depois lá no YouTube do InTalks. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios, lembra de jogar ele para lá. Hoje é o InTalks Digital, que é oferecido pela Verity, parceira aqui do InTalks, com o apoio da Regos e da Level também. Deixa eu apresentar a Grazi para vocês, antes da gente passar já para ela abrir. Ela que é diretora executiva na HSM, né? Também da Singularity U Brasil, responsável pela frente de negócios e pela unidade de negócios da HSM Academy, a vertical de educação corporativa da HSM. Em 2020, ela assumiu o desafio de liderar a diretoria de negócios B2B, também do ecossistema Anima. 30 anos de experiência no mercado corporativo, já atuou em grandes empresas ao longo de sua carreira, entre elas o Itaú Unibanco, CPM Braxis, que já esteve com a gente aqui, além de ter sido fundadora da Academia de Estratégia, adquirida pela HSM em 2016. Ela é escritora do livro Aceleração de Aprendizagem, que foi lançado no Brasil, Super Training, né, idealizadora desse modelo educacional. Administradora de empresas, graduada pela Universidade do Mackenzie, pós-graduada em Marketing e Engenharia de Telecom e MBA em Marketing Estratégico pela FAI Business School. Grazi, seja muito bem-vinda ao InTalks Digital de hoje. Queria pedir um pouquinho para você dar um overview para o pessoal, então, sobre tudo isso que eu li aqui, né, sobre essa questão de escolas de educação e tudo mais, e vamos começar o bate-papo sobre como é que você está vendo, então, esse posicionamento do novo líder agora nesse mundo pós-pandemia.
Claro, Thiago, obrigada. Esse é um tema que tem sido bastante recorrente, né, nas pautas, principalmente do board das organizações. Como é que eu consigo desenvolver as pessoas, né? Na HSM, a gente vem aí de uma história de mais de 30 anos de educação executiva, né, trabalhando fortemente no desenvolvimento dessas pessoas, e agora a gente se vê e se depara justamente nesse desafio, né? Como é que a gente olha para esse novo líder nesse contexto, como é que a gente trabalha e ajuda essas organizações a carregar essas pessoas nesse contexto tão complicado, né? E aí não tem como a gente não falar de pessoas se a gente não falar de transformação, né? Não sei se vocês viram uma pesquisa da Deloitte que ela mostrou e que me chamou bastante atenção. Quais foram os critérios que as melhores empresas que passaram da melhor forma por esse período da pandemia, quais foram os critérios comuns entre elas, né? E eu acho que isso remete ao que a gente vai falar do novo líder, né? Então, foram as empresas que tiveram agilidade, elas mostraram que tem agilidade nesse processo de decisão, empresas que já estavam aceleradas no seu processo de tecnologia, ou aquelas empresas que rapidamente se posicionaram no ponto de vista da tecnologia, né? A gente viu tantas empresas pivotando rapidamente, empresas que fortaleceram a sua liderança para que elas conseguissem criar um mindset de adaptação e disrupção também de uma forma muito rápida. Então, tudo aquilo que a gente falava lá atrás, né? Nos programas de liderança, essas são as tendências, a gente precisa desenvolver, né? O que era lá no passado algo muito que estava no radar do desenvolvimento, passou a ser 100% mandatório para que a gente conseguisse sobreviver. E as empresas que passaram melhor por isso, tiveram melhores resultados e conseguiram se reposicionar, elas também tiveram fluidez, que era a capacidade de olhar o cenário e rapidamente mudar o sentido das coisas. Bom, isso não é nada fácil, né? A gente sabe que disso não depende só a decisão da alta liderança, depende da gente desenvolver e levar todos os líderes e toda a organização para essa mesma perspectiva. E aí que entra a questão da disrupção. Se lá atrás a gente falava muito de disrupção numa perspectiva de futuro, uma perspectiva olhando, nós temos que ir trabalhar com questões disruptivas, né? Não sei vocês, mas a gente falava muito de disrupção, parecendo que estava muito perto, mas ao mesmo tempo era um desafio que parecia que a gente não necessariamente chegava, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter um olhar muito positivo para a disrupção. Por quê? Porque a disrupção, esse momento da pandemia mostrou para a gente que a disrupção, ela é contínua e ela é a grande impulsionadora da transformação das organizações. Isso foram algumas crenças ou algumas verdades que apareceram ao longo do tempo. E aí, a gente precisa preparar a nossa liderança para ressignificar e para reinventar a organização, o modelo de trabalho, a proposta de valor, né, a visão de negócios. E isso tudo são habilidades que se tornaram primordiais para essa liderança, né? E quando a gente fala de competências, mudou muito, né? Eu tenho lido muito e pesquisado muito, tem uma pesquisa até que ontem saiu da Mercer, não sei se foi ontem, mas pelo menos ontem que eu tive acesso, que falou muito disso, como é que são as tendências. Então, a gente tem visto, assim, um movimento muito grande das pessoas buscando qual é essa competência desse novo líder, né? Eu começaria dizendo que é a liderança adaptativa. Então, que é a capacidade da liderança de entender a melhor forma de responder aos desafios. A liderança que não tinha características de uma liderança adaptativa sofreu muito. Lá em março, em abril, quem pode esquecer, né, esses meses, eu não sei vocês, mas foram meses que para a gente são emblemáticos, eu vou lembrar para sempre, por duas questões. Uma, nós tínhamos uma empresa
essencialmente de treinamento presencial, 90% da minha demanda era presencial, e de uma semana para outra, a gente se viu numa condição de, e agora? O que faremos, né? Como é que as coisas elas vão mudar e acontecer? A nossa liderança se adaptou àquele contexto, àquele momento, e nós pivotamos a organização. Hoje, basicamente, 95% da minha demanda na HSM Academy é uma demanda, são treinamentos digitais, como não poderia deixar de ser até pelo contexto, mas nós tivemos essa capacidade de adaptação muito forte. Então, a liderança adaptativa, hoje, não é mais uma questão de eu sair na frente, não é um benefício, ela é a base para que eu consiga sobreviver nesse contexto de transformação. Grazi, deixa eu aproveitar e engatar no teu raciocínio aí, que acho que vai fazer muito sentido, até por já alguns comentários da audiência aqui. Quem era, principalmente quem vinha do mundo analógico nos últimos anos, aquele chefe tradicional que controlava horário, jornada, e não media a produtividade das pessoas, teve esse desafio de ter que deixar de ser chefe e virar gestor no outro dia. Você usou um termo muito interessante agora, que foi liderança, né, adaptativa. Eu entendo que o Brasil tem os 3 níveis, né? A gente ainda tem muito chefe, gestor, e nem todos são líderes. Vocês veem também que neste período houve uma necessidade muito rápida das empresas em contratar treinamentos e buscar capacitar essa liderança para que ela realmente se torne líder pelo exemplo, sem dúvida, pela questão da gestão capacitativa, participativa, colaborativa, adaptativa, todos os tipos que a gente pode colocar aqui, mas como que foi? Porque muitos não conseguiram, né? Tinha chefe que era chefe, o cara não conseguiu virar gestor. O que acontece com esse profissional? Ele saiu do mercado, como é que ele se readapta? E depende até do segmento também, né, Thiago? Porque tem culturas diferentes nos segmentos, né? De fato, o começo, bem no começo, voltando, né, numa cápsula do tempo lá para março, inicialmente a gente não sabia qual que era o caminho que teria treinamento e desenvolvimento. Então, a primeira reação do mercado foi a reclusão e buscar treinamentos prontos, online, que pudessem, de alguma forma, manter aquecido o nível de desenvolvimento. Com o tempo, as empresas começaram a perceber que se elas não desenvolvessem os seus líderes, justamente por essa distância que existia, quer por essa questão que você falou, da diferença do líder e do chefe, quer pela diferença de idade, né? Nem todas as pessoas têm afluência digital. Por outro lado, a gente já tem no mercado os nativos digitais. Como é que eu lidero nativos digitais sem saber como que é essa dinâmica da liderança no mundo digital? Porque, de fato, foi isso, né? Se até então eu tinha uma segurança, né, física, enquanto líder, de repente, eu fui colocada de pé de igualdade em necessidade de me desenvolver na fluência digital, eu mudei a relação. Então, o movimento foi esse. E a gente começou a perceber que as pessoas, elas buscavam fortemente como que eu vou desenvolver essa liderança, em primeiro lugar. A gente tem um exemplo muito legal de um programa que nós fizemos, era um programa grande, presencial, de formação de multiplicadores, só para a gente entender como é que muda completamente essa perspectiva, não só da liderança, como da companhia. Formação de multiplicadores, onde nós treinávamos e capacitávamos esses treinadores, esses multiplicadores, para que eles, por sua vez, ministrassem os treinamentos dentro da sala de aula. Então, como é que a gente treinava eles? Como é que eu engajo os colaboradores na sala de aula? Quais são as técnicas de apresentação? E de um dia para o outro, surgiu a necessidade da gente capacitar essas pessoas para que desse a elas maior fluência digital, porque ele começou a fazer esses treinamentos, esse processo de capacitação, Thiago, no digital. Digitalizar é muito fácil. O que a gente faz? A gente vai lá e dá uma aula, a mesma aula que eu ia dar no presencial, eu dou no digital, né?
mas ela não é eficiente, ela não traz o resultado que a gente precisa, tanto do ponto de vista do comportamento, do engajamento, como da assimilação. A gente sabe que não é assim. Então, nós criamos um novo conteúdo de formação desses multiplicadores, mas não preparando eles para a sala de aula mais, preparando eles para as ferramentas digitais, para desenvolver treinamentos, desenvolver conteúdos, usar as ferramentas da forma correta, de tal maneira que eu conseguisse ter os mesmos resultados e cumprir com os mesmos objetivos que a gente tinha no presencial. Esse foi um segundo movimento, né, que foi bem interessante, e de descoberta conjunta, né, descoberta da empresa, dos RHs e das consultorias que apoiavam, porque era uma busca. Como é que eu acho esse ponto de equilíbrio, né? Eu sempre disse que no online eu tinha uma crença quase que limitante, que era o seguinte: o online eu só consigo respirar, eu só consigo trabalhar com treinamento técnico, no máximo técnico comportamental, mas transpirar, a gente só consegue fazer presencial. A gente se viu com o desafio de transpirar no digital. Acho que foi um dos maiores desafios que a gente enfrentou. Como é que eu faço a pessoa se emocionar? Como é que eu crio o sentido de time? E que era tão importante naquele momento. É um momento de guerra, né? A gente tem que estar junto, todo mundo. Como é que eu trago isso? Sem contar num cenário de crise econômica e, ao mesmo tempo, um cenário de crise quase que da saúde e pessoal, porque existe uma mudança, né? Uma mudança na vida das pessoas. Se até então eu conseguia trabalhar num processo de capacitação e desenvolvimento, indo para a minha empresa, indo para o local do treinamento, ou da minha própria empresa, fazer isso de forma digital, muitas pessoas tiveram que lidar com os filhos, com o contexto familiar, e ao mesmo tempo manter aquela atenção, o foco e o engajamento. Então, as técnicas, as ferramentas, a forma, a didática e a construção desse modelo que fizeram total diferença para que esses programas fossem construídos. E eu posso te falar com bastante tranquilidade hoje que grande parte, ou a maioria dos programas que a gente implantou ano passado de forma digital, tiveram tanto sucesso que a gente vai trazer, né, para o presencial, muito mais as vivências, muito mais a transpiração no auge, porque a gente conseguiu transpirar, a gente conseguiu criar nesse ambiente digital essas características e essas premissas de engajamento, desenvolvimento, de motivação que a gente precisava para poder garantir a assimilação do conteúdo. Então, quando a gente fala, na realidade, desse momento e desses desafios, quando a gente, da aplicação, né, da educação corporativa, eu acho que a gente viveu todos os ciclos. E o mais bonito disso tudo é, enquanto HSM, nós vivemos isso juntos. Nós vivemos isso, foi um trabalho muito colaborativo do cliente, dos especialistas, da própria consultoria, como é o caso da HSM, para que a gente conseguisse chegar nesse ponto ótimo, né? Eu sou de origem muito do treinamento presencial, a minha escola foi presencial, foi treinamento presencial, eu atuo há 15 anos nesse mercado, e eu era defensora do treinamento presencial. O livro que eu escrevi, o Super Training, que é de aceleração da aprendizagem, ele é um guideline que mostra como é que a gente acelera o processo de aprendizagem no treinamento presencial. Hoje eu sou uma defensora do blended, mas numa perspectiva completamente diferente. Eu acredito sim que a gente tem a capacidade de mudar as pessoas, acredito sim que a gente transforma, e acredito mais ainda que é por meio desse desenvolvimento, da liderança e de todos os outros níveis da organização, porque a gente está focando, obviamente, na liderança, porque é ela que impulsiona o processo de transformação, mas é por meio desse desenvolvimento que a gente vai conseguir sair daquele ponto A para um ponto B, C, D, que a gente não sabe nem quando e nem qual é a velocidade que a gente vai conseguir chegar, né?
Então, quando a gente traz essa questão do desenvolvimento da liderança adaptativa dentro do cenário que a gente viveu, remete muito isso. Agora, pode... Não, Grazi, ia falar para você tomar água, e eu já vou passar para o Ale aqui trazer alguns pontos. Perfeito. Também. Eu só queria aproveitar, você falou do Edu Berce, um abraço para o Edu, que já esteve aqui no Intox com a gente, né, Ale? Participou aqui. Mandar um abraço também para o César Souza, que está na live aí, mandando parabéns aí. César Souza, que esteve com a gente no Intox do Empreenda. Hoje a audiência está muito bacana, pessoal, muito legal. Muita gente mandando parabéns. E algumas perguntas do pessoal que vai ficar gravada a live. Vai, pessoal, não precisa ficar preocupado. Se alguém não anotou tudo que a Graziela falou, espera um pouquinho. Daqui a pouco você consegue voltar e assistir a live. Assim que acabar ao vivo, vocês vão conseguir retroceder no vídeo, tanto no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook. Hoje a gente está transmitindo multicanal. Vou passar para o Ale, jogar algumas perguntas, Ale. Legal. Esse tema de liderança é um tema super amplo e que não é só com líderes, são os futuros líderes, né? Como que eles vão se comportar a partir de agora, né? Você colocou uma coisa interessante, né? Tem o líder, o novo líder digital, né? Como é que você engaja as pessoas, né? E a gente tem um desafio, eu falo até por mim mesmo, na empresa, de engajar as pessoas no digital, né? Porque hoje é fácil, né? As pessoas muitas vezes podem se esconder atrás de um vídeo, né? Fechar a câmera. Me passou até pela cabeça desse novo líder também, Grazi, dos professores, eu vejo os meus filhos, né? O desafio que eles têm para engajar as crianças a assistirem uma aula. Uma coisa você tá ali na fala, né? Vou falar ali, para de falar, para de conversar na sala de aula, e agora a professora ali, né? Num vídeo, né, e só a criança vai lá e muta o professor naquele momento, e aí como que faz, né? Então, assim, você passou pela minha cabeça aqui várias coisas. Aí eu peguei aqui, Grazi, eu vou puxar uma pergunta sobre uma pessoa que ele chama Alvin Toffler, você deve conhecê-lo, né? E ele tem uma mensagem aqui, eu estava dando uma olhada, chama: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que sabem aprender, desaprender e reaprender. Achei demais isso, né? Que é muito isso, né? Você tem que ter uma capacidade de reaprender, e acho que todo mundo, né? Eu sempre uso uma frase aqui, plagiada, mas de que nós seremos os estagiários do século XXI, né? Está aprendendo tudo. E aí o desafio, acho que da liderança, né? Enquanto os líderes, né? Eu vejo muito isso na Verity, né? Como é que você saiu? A gente passou por uma época do comando e controle, e a gente vai agora para o modelo de autonomia, né? Como é que você destrava essa sua mente, né? Primeiro, né? Você está ali na tua mão, tudo presencial e na tua mão. E em determinado momento você tem uma ruptura radical de que você passa para o digital e você tem que, de fato, confiar. Tem grandes empresas, acho que o Netflix trata muito bem sobre isso, a questão da autonomia. Queria que você discorresse um pouco sobre isso, Grazi. Como você vê essa questão da liderança, de lidar com pessoas, de trabalhar muito mais do ponto de vista de autonomia? Como é que como você tem visto isso? Hoje, comando-controle, ele definitivamente saiu fora do radar, né? Principalmente porque é o que você falou, no ambiente digital não adianta as pessoas que trabalham ainda nessa perspectiva de comando-controle, não só elas têm dificuldade, como elas não conseguem mais ter o mesmo resultado dos seus times, né? Eu acho que isso é uma questão. É muito importante, por isso, voltando para a questão das competências que a gente olha para as lideranças, que a gente coloque na perspectiva como é que a gente trabalha num ambiente em que eu tenho que não só delegar, eu tenho que confiar, e eu preciso, ao mesmo tempo, desenvolver, e eu passo a ter um mindset de resultado, não mais focado na quantidade de horas, ou o que as pessoas estão fazendo, muito menos no processo, porque eu não tenho mais o controle, né? No fundo é isso. E passo a ter a necessidade de criar indicadores de performance, e ter o olhar para esses indicadores de performance, mas indicadores de performance que conversem com a companhia e conversem com cada nível da organização. Então, o Thiago, um pouco antes, estava falando, né, que hoje teve uma discussão falando exatamente sobre performance e resultado, e os desafios que a gente tem de performance e resultado, é exatamente isso. Eu acho que quando a gente vai
quando a gente pivota, quando a gente muda de uma relação da liderança, comando-controle, para uma relação baseada na confiança, baseada na inspiração, baseada no estímulo, o primeiro ponto que eu preciso desenvolver são as competências dessa liderança focadas nos comportamentos que vão levá-lo para essa condição, mas, ao mesmo tempo, criar processos, né, processos, indicadores, forma de lidar e dinâmica, que também vão ancorar esse processo, né. E aí a gente passa por um campo de quais são as dificuldades que a gente tem diante disso. Primeiro, que foi o que você comentou, Thiago, eu tinha chefes, como é que eu saio do chefe que acabava tendo essa zona de segurança dele, né, no comando-controle, e passo a ter um olhar completamente disruptivo. Por isso que eu trouxe a questão da disrupção, que ela, se até então ela era distante, hoje ela é um fato, inclusive aqui, né, nessa conversa que a gente está tendo sobre comando-controle. Um outro ponto que também é desafiador é a questão da ambidestria organizacional, que é uma competência que sem a gente trabalhar com esse mindset ambidestro, a gente não consegue ter a visão do futuro. Então, líderes que hoje continuam nessa posição de comando-controle, talvez consigam entregar, né, os resultados, e aí eu não estou falando só resultados financeiros, obviamente, né, resultados em todos os sentidos, para a organização no curto espaço de tempo. Mas qual é a capacidade deles de olhar lá na frente ao mesmo tempo e conseguir levar a companhia para aquilo que a gente está desenhando? Porque a ambidestria, ela é uma das, na minha concepção, junto com a liderança adaptativa, ou até hoje mais importante, é você desenvolver essa competência de ambidestria organizacional, que é muito difícil. Isso faz com que a gente fique horas e horas e horas, né, 12, 15 horas na frente do computador desde o início da pandemia, porque se por um lado a gente precisa entregar todos os resultados que a gente tem hoje, por outro a gente sabe que a gente também tem que desenhar esse futuro, né, e carregar o time para esse desenho. Então, de fato, quando a gente olha para a perspectiva de comando-controle, eu percebo que usar ferramentas como avaliação, como mentoria, como desenvolvimento mesmo, né, em programas, e feedback principalmente, porque essas pessoas elas têm que saber que elas estão descontextualizadas, são fundamentais, e as empresas que endossarem essa liderança vão ter muito mais dificuldade até de sobrevivência, né? Grazi, você me permite? Eu queria compartilhar o resultado da pesquisa de hoje de manhã. Acho ótimo. Sim. Fiquei curiosa. Fiquei curiosa. Eu acho que eu vou jogar aqui na tela para vocês verem. Fiquei super curiosa. Legal. Olha só, a gente jogou de manhã uma pesquisa rápida lá no LinkedIn mesmo, desafios de implementar uma gestão por performance, né? E aí, olha só que bacana, 42% das pessoas acham que o principal desafio é a medição real de resultado, ou seja, garantir que o KPI é o KPI certo, garantir que você está medindo o resultado, que você não está medindo horário, que você não está medindo jornada, que você não está medindo entrega física. Depois, 33% falou que é engajamento dos colaboradores, ou seja, garantir que o colaborador que tem essa liberdade do trabalho por performance, que ele esteja engajado, que ele não acha que ele tem um trabalho mais fácil, ou que ele não deixa a síndrome do imposto de renda, né? Deixa para a última hora as entregas, não consiga manter um passo consistente, por aí vai. Depois, 13% desconfiança dos gestores, que é o que a gente falou aqui, né? A antiga liderança ainda, a liderança do mindset mais antigo, que não confia ainda naquele funcionário de performance, né? Que não tem aquelas métricas normais do mundo pré-pandemia, né? Horário, jornada, face-to-face, eu ver as pessoas, né? Você está no mesmo ambiente físico. E 11%, e olha que legal, e aí é um ponto que eu queria explorar um pouquinho contigo, Grazi, legislação trabalhista, né? Hoje de manhã, no fórum que eu fiz de manhã,
a gente discute muito essa questão da legislação trabalhista não ajudar a gestão por performance, seja porque ela não regula a gestão por performance, tudo depende de acordo mútuo entre as partes, depende de homologação com o sindicato e, ao mesmo tempo, também te deixa brecha. O fato de você ter feito o acordo, estar homologado no sindicato, não garante 100% que você não pode ter uma reclamatória trabalhista. E nós, que trabalhamos em empresas internacionais, sabemos o quão problemático é o Brasil, né? O liability, o passivo trabalhista, que é. Mas como é que você vê, então, numa questão mais legal, essa questão da gestão por performance e também uma análise fria sua desses resultados que eu mostrei agora? Falando um pouco dessa questão da legislação, né, uma coisa que a gente conversou bastante. De repente, nós nos vimos na condição de não cumprir as regras, porque, no fundo, foi isso, né? Se até então, anos, a gente estava discutindo, como que é o melhor modelo de trabalhar com home office? Como que eu consigo trabalhar de forma remota sem infringir? Eu não sei vocês, mas eu tive várias discussões, né? A HSM faz parte da Ânima Educação, que é um grupo de capital aberto, então a gente tem, obviamente, segue rigorosamente a legislação, e de uma hora para outra, literalmente, a gente se viu numa condição de ver tudo aquilo que a gente tinha como negativa de não pode, né? A gente tem discutido muito isso, e eu tenho a sensação que rapidamente a gente vai conseguir entrar num ponto de equilíbrio, quer da adaptação das nossas leis trabalhistas a essa nova realidade, quer na leitura do judiciário, enfim, para que, porque, de fato, nós fomos jogados nesse lugar, e não fomos para esse lugar de forma proposital. Então, o que eu tenho, nas discussões que eu tenho tido a respeito da legislação, e é uma preocupação bastante pertinente, eu entendo que a gente vai acelerar esse processo, né? Então, falando um pouco de engajamento, né, que eu acho que era um dos pontos que tinha lá. Eu concordo. Eu acho que engajamento é uma das preocupações também. Por outro lado, eu acho que a gente acabou encontrando mecanismos e formas de garantir o engajamento nesse novo planeta que a gente está vivendo, né? E aí traz a proximidade da liderança, a proximidade da organização desses colaboradores. Muda o mindset da liderança, e aí eu estou falando da alta liderança, todos os níveis de liderança da organização, elas mudam na medida em que a gente precisa colocar em perspectiva o indivíduo, as dificuldades, né? Eu gostei bastante ontem da leitura que eu fiz desse artigo que eu comentei da Mercer, que fala da empatia, né? Então, é a dicotomia, né, da empatia em meio à crise e à necessidade de resultado. Como é que eu exercito isso? Como é que a gente trabalha essa equação? Então, quando a gente fala de empatia, eu entendo que proximidade, criar ações que façam com que os colaboradores, Thiago, percebam carinho, percebam que a empresa está lá, está com ele, atravessando esse momento e contando com ele, que ele é importante. Eu acho que é a melhor forma da gente engajar, né? Eu acho que é quase que no momento de luta, e aí a gente mantém essa chama acesa, nesses canais e nessas avenidas que a gente encontrou. Cada liderança, com certeza, encontrou a sua, cada organização encontrou a sua, de acordo com a sua cultura, né? O outro ponto que você levantou era a gente estava falando de colaboração, legislação, e tinha um primeiro ponto, se você conseguir lembrar para mim, foi o primeiro que você colocou. Tinha o trabalhista, engajamento, desconfiança dos líderes. A desconfiança dos líderes, que a gente falou sobre comando e controle, a importância da confiança, a importância da gente crescer
nas relações de confiança, por incrível que pareça, né, também, de novo, é um antagonismo, né, a minha leitura é que o digital fortaleceu a proximidade e a confiança das pessoas, e agora o desafio é como é que a gente vai trazer isso agora para o presencial, né, como é que a gente traz isso para o presencial, e não é à toa que as empresas, elas têm tido um movimento muito forte de continuar com o trabalho remoto, de entregar os seus escritórios, e trabalhar em ambientes, como é o caso da Regos, como é o caso do Learning Village, e mesmo assim, de uma forma remota, porque perceberam que o que até então a gente tinha como ponto de confiança, eu acho que é um desafio, mas é um desafio que a gente conseguiu equacionar e encontrar um caminho. O que a gente precisa agora é encontrar o ponto do meio. Essa é a minha percepção. Cuidado também com a saúde mental das pessoas, né? Afinal de Sem contas, dúvida. a gente pedia licença para entrar na casa das pessoas no passado. Agora você abre a câmera e começa os Zoom, já começa a conversa. E isso tem impactado bastante. Inclusive, um dos fóruns que eu participei com a Lê, né, Ale? A gente falou de saúde mental no trabalho. E a pegada era muito nesse sentido. Como que a gente garante que essa questão toda do trabalho flexível, vamos chamar assim, porque não é só remoto, varia, é gestão por performance, então vamos chamar de trabalho flexível como um todo, de que ele tem que ter um cuidado especial de saúde mental. E a gente viu grandes empresas, como a própria Ambev, divulgando esses dias, uma diretoria inteira focada em saúde mental de colaboradores, né? Então, eu acho que também tem um norte indo, né? Tipo, tem uma vertente indo para esse norte, perdão, no sentido de que as empresas têm que estar mais preocupadas com isso. Ale, passar para você aqui, depois eu volto com algumas perguntinhas da audiência. Legal. Eu queria pegar o gancho do que a Grazi comentou sobre empatia, né? Que acho que é importante, já que nosso tema é o novo líder, né? Eu acho que um desafio que a gente tem, e isso também, né, se exponenciou muito agora durante a pandemia, e eu não sei o quanto você concorda, Grazi, mais do que a gente fala do digital, a questão da diversidade, né? Hoje nós se deparamos, né, e a gente tem um projeto dentro da Verity bem importante, que a gente está tratando esse tema, né, e até a gente está tratando esse tema porque nós temos a diversidade muito explícita dentro da empresa, de todos os tipos de diversidade, e a gente está, na verdade, agora mostrando para todos os nossos colaboradores o quanto isso é importante, né? Ela já veio, já está dentro do nosso dia a dia. E esse é um papel que é fundamental para a liderança, né? Aquela questão de saber lidar com o diferente, né? Mais do que lidar pelo digital, lidar com o diferente, com pessoas, localidades, de gêneros, ou seja, como é que você tem visto isso? Como que vocês têm olhado esse cenário desse novo líder perante a diversidade? Eu tenho visto um crescimento gigantesco das discussões dentro da organização em relação à diversidade. E aí a diversidade passa pela diversidade racial, a diversidade de gênero, a diversidade cultural, social, e que ela se acentua, né? Inclusive a própria social, né? Se acentua no momento em que a gente vive, né? Quando eu vejo que muitas pessoas, elas têm estrutura para conseguir lidar com o contexto em que a gente vive, né? Agora, digital e etc., com equipamentos, máquinas, etc., etc., e tem um bom local para trabalhar, e tem pessoas, obviamente, que, né, mal moram num espaço de quarto e sala, com toda a família, com todas as dificuldades, enfim. Então, acho que isso tudo cresceu. Eu sinto que as empresas têm tido discussões muito mais estruturadas, no sentido de garantir o olhar para todas as diversidades e um olhar para a inclusão, né, principalmente. Na Ânima, a gente tem um projeto lindíssimo que foi implantado, que é um projeto Plurais. Nós começamos com a diversidade racial, e foi um projeto que tomou corpo e tomou velocidade
nesse momento? Eu acho que muitos projetos, muitas intenções que a gente tinha no passado, Ale, não sei se você concorda comigo, elas saíram do papel até pela facilidade que a gente tem de criar essa comunicação que a gente está tendo, né? Então, de criar grupos, da gente conversar digitalmente, da gente... os modelos ágeis trouxeram também essa implementação, porque... que é um propósito que as organizações elas já tinham colocado no radar, em maior ou menor grau, eu não tenho a menor dúvida. Mas a impulsão para a execução é que eu acho que era o grande desafio das organizações. E eu tenho, eu vou falar do que eu vi no mercado, eu tenho visto uma mobilização muito forte e um processo de execução que vai, obviamente, potencializar toda essa fala, esse diálogo, essas ações e esse espaço dentro das organizações. Eu não sei se você também tem visto isso, né? Mas é a forma com que eu estou enxergando esse movimento. Sem dúvida. A gente tem, assim, tem visto, né? A gente tem acompanhado, né, essa questão desse assunto, desse tema, e resolveu olhar para dentro de casa, né, e para a gente a diversidade, ela estava mais presente na nossa vida do que a gente imaginava, né, foi muito importante, né, como eu falei agora no começo, ela já estava naturalmente colocada na liderança da nossa empresa, nós somos em 7 executivos, né, 4 são mulheres, né, vou te dando um exemplo, né, de diversidade, então para a gente super importante, várias outras coisas, então a gente acabou tratando, isso é uma coisa bem curiosa, mas mais do que a empresa falar, eu acho que tem um papel fundamental das empresas orientar todos os seus colaboradores. Vou contar um caso, não vou dar nome, né? Mas aconteceu com a gente um caso muito incrível, há cerca de 3 anos atrás, que um dos nossos colaboradores procurou um dos nossos partners perguntando se a gente estava com algum mandato só de contratar mulheres na empresa. E aí ele perguntou por quê. Ele falou assim, olha, porque a gente faz uma apresentação semanal dos profissionais que estão entrando, e aí na semana 1, uma mulher, semana 2, semana 3 e tal, e aí ele foi perguntar para o nosso líder, vocês estão só contratando mulheres e tal? Mas foi uma pergunta meio de um aspecto machista, né? Não era uma coisa assim, que legal, né? Não, assim, por que vocês estão contratando só mulheres, né? E isso, assim, como isso agora, né? Isso começou exponenciando, isso 3 anos atrás, acabamos não ligando, que bobeira, né? E acabamos deixando para lá. Mas o quanto a gente tem que, agora, trazer para a cultura da empresa e das pessoas o quanto é importante você saber como trabalhar com diferente. Até porque a inovação, um dos fatores, dos pilares da inovação, é saber trabalhar com a diversidade. Quanto mais diverso, mais você converge. Né? Então, isso e dos dois lados, né, Ali? Na HSM, durante 3 anos, por incrível que pareça, né, 100% da diretoria era feminina. E assim, foi, então, era o CEO, né, na época o Guilherme, hoje o Reinaldo Gama, nós temos agora um homem, que é o CEO do Learning Village, mas o Reinaldo continua falando as meninas, vamos marcar com as meninas, porque, e não foi, vamos contratar, aconteceu de 100% da diretoria, e quando houve a troca, nós íamos, o Guilherme assumiu como vice-presidente da ANIMA, né, de educação continuada, e entrou um processo de contratação, né, de sucessão, foi comum, nós todas concluímos que seria muito legal se tivesse um homem, né, então eu acho que muito se discute, obviamente, eu acho que a diversidade, ela está nisso, né, não é só o espaço da mulher, o caminho da mulher ou do gênero, mas com que a gente tenha, na realidade, a possibilidade de trocar, né, da gente construir um mundo, né, com todos os gêneros e mais plural, acho que é isso, né, o programa da ANIMA exatamente fala disso, plurais. Legal. Com certeza, e diversidade e inclusão cada vez mais deveria estar na pauta de executivos, né, Grazi? Não na pauta do RH, não na pauta só então, o que ela trouxe, esse exemplo que ela trouxe é muito importante, porque você vê já a Verity na frente do mercado, a própria HSM, mas a gente sabe o quão carente é o mercado quando o assunto é boas práticas, né, de diversidade e inclusão, que até depois Thiago, te convidar um dia para falar com a gente lá no Clubhouse, Grazi, a gente tem um fórum de manhã que a gente fala bastante de diversidade e inclusão, se legal levar você para bater um papo lá. Com o maior prazer, Thiago, que honra.
Até voltando, aquele assunto que você tinha colocado de saúde mental, por exemplo, e trazendo muito do que a gente está falando aqui em termos de inclusão, né, de mudança de mindset das organizações, eu tive surpresas absurdas ao longo de 2020 em relação ao mindset das organizações para a saúde mental. Então, nós tivemos vários programas de saúde mental, nós começamos vários programas com mindfulness. A própria Expo, os 2 primeiros dias da Expo, focou 100% em saúde mental, né? Então, a Expo, que, para quem já foi, né, o ano passado nós completamos 20 anos de eventos muito focado para o mundo executivo, para a gestão. O ano passado, na Expo Now, nós tivemos 2 dias de reflexão, nós fizemos com práticas, inclusive, de meditação, e foram 2 dias que nós tivemos uma audiência, assim, sensacional. Para mim, são sinais, né? Sinais do tempo. Organizações de muitos engenheiros que nos procuraram para criar programas de mindfulness, de saúde mental. Essa também é uma movimentação. Então, se por um lado tem um olhar para a diversidade, esse olhar, essa intensidade de olhar, né, ela vem para tudo que diz respeito à saúde mental, que você trouxe super bem. Mas para mim foi uma surpresa, uma bela surpresa que eu vivenciei o ano passado. Muito bom, muito obrigado pelos comentários. Todo mundo da audiência, deixa eu passar um pouquinho pelas perguntas da audiência aqui, pessoal. Tenho muita pergunta hoje, muita gente trazendo aqui. Eu vou trazer algumas. Primeiro que a gente tem várias pessoas aqui mandando parabéns pela live, a Jaque mandando parabéns, Patrícia Pergoraro também, Orlando Sintra, aqui, ó, grande Grazi, Bárcia, Thiago, Orlando, que já esteve com a gente, inclusive o Orlando mandou uma pergunta muito bacana que eu vou trazer aqui. Grazi, sua trajetória é um exemplo para homens e mulheres, dá uma dica para um jovem empreendedor, o que seria, Grazi? Eu acho que é coragem, né? É coragem, e coragem de escutar tudo isso que a gente está falando, né? Os jovens, eles têm as suas próprias verdades, então, ter uma escuta ativa, uma escuta muito humilde, mas, ao mesmo tempo, acreditar no seu potencial, ter foco, seguir em frente, eu acho que é uma das principais características, né? Eu digo que a gente não tem medo das coisas, né? Às vezes dá vontade de ter um pouco de medo, né? Eu não tenho, assim, seguir em frente e se jogar com coragem, mas principalmente acreditar, e acreditar com respeito, com empatia, para mim são critérios de sucesso, aí não só, obviamente, para as mulheres, mas para todas as pessoas, para todos os jovens que querem seguir uma carreira, mas mais do que isso, chegar num determinado ponto da carreira e falar, que legal, olha o que eu fiz, olha o que eu contribuí, e não só olha onde eu cheguei, não é isso, né? Onde eu cheguei é uma consequência. Então, acho que eu diria, Orlando, meu amigo, que coragem, foco e propósito são uma mistura, uma bossa bem interessante para que esses jovens no futuro possam impactar o mundo. Muito bom. Deixa eu trazer mais comentários da audiência aqui, então. Adriano Magalhães traz aqui, ó, excelente ponto. Liderar nativos digitais é um desafio, depende muito da cultura da empresa, DNA, propósito claro, isso mesmo. PC, Paulo César e Melk, que teve aqui com a gente já, né, Léo, mandando mensagem aqui, muito legal a live. Obrigado. Pergunta do Renato. A liderança lida com desafios do trabalho remoto, como já falaram bem aqui, né? Que questões devem ser mais desenvolvidas para construir vínculos de confiança e engajamento? A Grazi já falou um pouquinho, mas se quiser reforçar, talvez, Grazi? Eu entendo que, na realidade, é o comportamento da liderança, o quanto que as empresas, elas criam, estimulam as relações verdadeiras, mesmo no ambiente digital. Então, existem várias ações para que isso aconteça. E
e fazer uma transformação na forma com que a gente se comunica, na forma com que a gente constrói o processo de desenvolvimento dessas pessoas da forma mais correta. Desengajar é justamente o contrário disso, né? É quando eu não consigo me comunicar da forma correta, quando eu não ajo com transparência, eu não estimulo a confiança, não estimulo as relações, e na perspectiva do desenvolvimento, que é a pauta que a gente está falando, não tem um olhar personalizado, um olhar com carinho, com cuidado, no processo de construção, olhando o indivíduo, né, e me colocando no lugar do outro, sendo empático nesse processo. Então, eu acho que esses são fatores fundamentais. Martinelli, espero que eu tenha respondido. Respondeu sim, ó, a Jaqueline manda aqui, diversidade de inclusão está presente onde impacta. Ponto interessante aqui. Importante, pontos da gestão mais importante é trazer o feedback do colaborador, especialmente na época digital. Qual a melhor forma de fazer um feedback sem correr o risco de ser mal interpretado? Vou dar uma turbinada na pergunta da Patrícia. Até a pandemia, a melhor prática de feedback era one-on-one, numa sala fechada, olho no olho. Era assim que qualquer escola de gestão te ensinaria, né? Elogio você dá em público, feedback você dá em privado. E assim foi durante bom tempo. Como é que você vê uma das coisas que está acontecendo agora, que infelizmente tem sido parte desse novo anormal, que é essa questão das pessoas muitas vezes expostas em grupo e sofrem ali um feedback ruim, com reuniões que são gravadas, isso ganha mídia social. A gente nunca teve tanta reclamatórias de dano moral igual aconteceu em 2020. É um dado que pouca gente quer trazer, mas a gente já teve outras lives aqui nesse sentido que trouxeram isso, né? O dano moral explodiu. E por que explodiu? Porque explodiu a gravação, explodiu... Talvez o dano moral já estava lá, o assédio moral já estava lá, a única diferença é que agora ele passou a ser gravado, e isso traz armas, digamos assim, para quem está sofrendo aquele potencial assédio. Como lidar com esses dois pontos, né? Então, queria ouvir você um pouquinho aí. Obrigado, Paty, pela pergunta. Eu acho que o feedback, técnicas de feedback, elas são antigas, e elas são muito eficientes, seja ela no presencial ou no digital, Thiago. Eu acho que existem regras básicas de feedback e que funcionam, e a gente sabe, a gente aprende isso desde o primeiro, né, do primeiro curso de liderança que a gente fez. Evidenciar, obviamente, tudo aquilo que a pessoa tem de bacana, ter carinho, tem que ter um exercício empático, ter uma escutativa. Eu estou falando na perspectiva da liderança. Nunca fazer isso, obviamente, né, de forma coletiva, trazer essa pessoa para um ambiente digital, e aquilo que a gente tinha falado, né, como é que eu transpiro no ambiente digital, quando eu estou falando de capacitação? A ideia é a mesma. Como é que eu torno esse ambiente digital um ambiente propício, um ambiente favorável? Como é que... então, lidar com transparência, mas com carinho, com empatia, entender o lado da pessoa, mas, ao mesmo tempo, ser muito assertivo em relação aos pontos de melhoria dela, são pontos que não mudam do feedback que a gente vinha, do tradicional feedback presencial. Só tem uma lupa a mais e um cuidado a mais, porque o ambiente ele é diferente. Então, eu preciso garantir que esse ambiente ele seja favorável. Eu acho que feedback continua sendo um grande desafio, já era, né, no presencial, continua sendo um grande desafio, e nunca vai deixar de ser. Da mesma forma que, por exemplo, processos de demissão, né, todos os processos mais delicados que eram presenciais. Agora, a gente tinha falado de desenvolvimento de competências, de liderança adaptativa, falamos de ambidestria organizacional, falamos da questão da liderança, do comando-controle. Se o feedback não for uma prática transparente, eu não consigo criar pessoas coesas e muito menos engajar um time. Eu perdi a Grazi. Está ouvindo ela, Márcia?
Tá me ouvindo? Tá? Agora? Para mim, o feedback é uma das principais ferramentas para que a gente consiga criar esse caminho, essa avenida de desenvolvimento dessa nova liderança, Thiago. Eu tenho isso como uma crença, como uma prática no meu time. Eu tenho com os meus diretos um one-on-one semanal, porque ali eu tenho um pulso, né? Então, além, obviamente, das práticas de feedback, eu acho que o feedback constante, a orientação constante são práticas super importantes. E tudo isso vai muito ao encontro do que a gente está falando em termos da nova liderança e é só assim que ela vai conseguir levar a gente para aquele outro planeta que a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Tá todo mundo nessa nave. Exato. Muito obrigado, Grazi. O pessoal está gostando bastante aí do bate-papo. Eu tirei meu fone, pode ser que vocês perceberam um chiado aí, porque, para variar, acabou a bateria do fone no meio da live. Sabe como é que é? O bingo da live aqui. Pessoal, obrigado a todo mundo que está mandando comentários. Muita gente elogiando aqui, ó. Paula Vargas, a Patrícia, o César Souza. Gente, muito legal mesmo. Queria mandar um abraço especial para o Experience Club, o pessoal do Experience Club em peso aqui. Estou vendo bastante comentário do pessoal do Experience Club. No nosso Intox Digital de hoje, oferecido pela Verity, com apoio da Regos e da Level. Tudo que é bom passa rápido, pessoal. E a gente está agora caminhando aí para a reta final da live. Faltam 2 minutinhos. Vou pedir para o Ale uma pergunta final para a Grazi, Ale. Legal. Grazi, sobre essa questão, eu queria que você comentasse, né, para o final, né, acho que você comentou algumas vezes durante o nosso bate-papo, sobre deixa eu pegar aqui a informação para não falar errado, do Learner Village. Comenta para a gente, comenta para a gente exatamente, é um projeto, como que funciona? Conta para a gente isso. O Learner Village, ele é o primeiro hub de inovação, né, que tem um foco em inovação, e principalmente em aprendizagem que tem na América Latina, né? É uma comunidade global e ele é uma união, é uma joint venture entre a HSM e a Singularity. A HSM hoje ela é country partner da Singularity, é o 7º no mundo, o primeiro na América Latina. E a gente fez uma reflexão considerando que nós somos de um grupo de educação, que é a Ânima, que tem o desafio de transformar o país para o meio da educação. Como é que a gente pode ir mais longe? E não só, obviamente, trazer os programas para o Brasil. Disso nasceu esse grande projeto, é um projeto grandioso. A ideia é que seja uma comunidade global mesmo, de troca, de conhecimento. Aqui nós temos reunidos, estou falando aqui porque eu estou aqui hoje, né? Nós inauguramos no final do ano passado. Nós já temos startups residentes, várias empresas, grandes empresas se juntaram a gente, patrocinando esse propósito, principalmente. Então, temos Code School, Flow School, aceleradoras, enfim, é uma grande comunidade, a gente fica na Vila Madalena, vai ser o palco, já né? A gente tem tido uma movimentação forte, mas vai ser cada vez mais o palco de grandes discussões dos temas que foram levantados pela Singularity. A Singularity, há uns anos atrás, ela levantou, aqui no Brasil, quais são as principais fortalezas e os principais gaps, Ale? As fortalezas que o Brasil tem: agronegócios, energia, meio ambiente, finanças. E quais são os principais gaps do Brasil? E a gente conhece: educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. Dentro dessa perspectiva, nós vamos trabalhar com grupos de discussão, de colaboração, de desenvolvimento. O objetivo é a gente contribuir para ter um país melhor, para que a gente consiga desenvolver as pessoas. Então, é um grande ecossistema. A gente está muito feliz em termos colocado esse projeto de pé no meio da pandemia, e já estamos a todo vapor, presencialmente aqui, né? Vários residentes já estão aqui, estava todo mundo louco. Nós estamos hoje com alguns eventos, então é um ambiente de colaboração da HSM, é uma união de forças, eu diria, mais do que, né,
acima de tudo, entre a HSM, todo o conhecimento da HSM, do propósito da Ânima de transformar o país por meio da educação e de toda a grandiosidade da Singularity. Show. Muito legal. Muito legal. Permite, Ale, deixa eu divulgar as próximas lives aqui, antes a gente pediu o encerramento oficial por parte da Grazi. A gente vai ter aqui, então, pessoal, amanhã, 11h30 da manhã, recebo o queridíssimo Piero Mota, ele que é sócio fundador da agência UI, e a gente vai estar falando de diagnóstico da publicidade no pós-pandemia, na visão da maior agência, né, nacional aí de publicidade e propaganda. Vai ser muito legal ter o Pierão aqui. O Otávio Cavalcante vai estar comigo amanhã moderando esse bate-papo. E dia 1º de março, às 8 da noite, horário do Brasil, 6 da tarde, horário dos Estados Unidos, né, Central. A minha colega aqui, a Tatiana Bota, vai estar recebendo lá no Intox Fairtrade a Aline Rebelo, que é Head de Procurement da Stellantis. E vão falar da liderança inovadora em compras. Para quem não conhece aqui, a gente tem cada vez mais aqui no Intox um bate-papo super bacana segmentado, né? Então hoje é o Intox Digital, assuntos de inovação, gestão, cultura, o Intox CEO, que traz grandes nomes, aí, presidentes de grandes empresas, o Intox Fairtrade, que é muito focado na área de compras das empresas e esse movimento B2B, além do Intox Diversity, né, e vários outros tipos de bate-papo que a gente traz para cá. Então fica ligado, você que não segue o Intox ainda nas mídias sociais, tá perdendo tempo, segue, que a gente tem mais de 220 horas de conteúdo digital aberto, democrático, não tem essa de se inscrever antes, não tem essa de que tem que preencher nome na lista, pôr e-mail para ter acesso, não é a ideia aqui é criar conteúdo democrático para todo mundo. Está disponível todos os bate-papos, como eu disse no início, LinkedIn, YouTube e Facebook, e lembrando que se você precisa de acessibilidade, seja ela legendas em português ou mesmo tradução em libras, no YouTube, tá, pessoal? Lá no YouTube do Intox, 100% das lives são traduzidas em até uma semana e a gente coloca tudo com acessibilidade no YouTube. Então lembre-se, se você precisa dessa acessibilidade no mundo de negócios, joga para lá. Tendo dito tudo isso, Grazi, queria te agradecer a presença e pedir considerações finais suas aí para a nossa audiência. Obrigada, Thiago, um prazer, uma honra. A Lê também, discutir, trazer todos esses temas, para mim, aquece meu coração, porque eu acredito muito. E as considerações finais ficam na perspectiva de não deixem de ter um radar para as pessoas, olhem para as pessoas, centrem as pessoas cada vez mais, porque é por meio delas que a gente vai conseguir transformar as organizações, construir um caminho de resultado, mas principalmente construir um mundo melhor, né? Um mundo melhor. Então, eu acho que basicamente é isso. Ter um olhar cada vez mais para as pessoas, Thiago. Esse é o convite. Muito bom, muito obrigado. Então, Grazi, estava me tirando do mudo, estava comentando aqui no LinkedIn para o pessoal deixar aí o recadinho final, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, que a gente vai passar agora no vídeo de encerramento para a Graziela ver. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha a live, não esqueça de compartilhar a live também. Muito obrigado, Grazi, portas sempre abertas aqui para você voltar. Obrigado, Alexandre, pelo bate-papo. Obrigado, Thiagão. Fiquem à vontade aí para deixar o seu comentário. Grazi, vou te mandar depois o convite para a gente falar lá também de diversidade e inclusão, lá no Clubhouse, junto com a Lei, a gente fazer também um barulho lá. Tá curtindo, Grazi, a ferramenta nova? Estarei contigo. Muito, muito. Tô achando incrível. Falei, e acompanho você todos os dias. Tá muito legal. Acho que tem um nível de conteúdo e de troca, assim, sensacional. Muito bom. Ale, brigadão. Pessoal, esse foi o Intox Digital, hoje com a Graziela Moreno, diretora executiva da HSM. A gente falou dos desafios de desenvolvimento de pessoas e da nova liderança nesse mundo pós-pandemia, nesse novo normal, anormal, seja lá a definição que a gente quiser. Foi muito legal o bate-papo. Muito obrigado a todos pela presença. Valeu. Obrigado, Grazi. Obrigado, Ale. Valeu. Tchau.